Graça e paz, queridos irmãos. Estamos novamente diante do nosso querido Deus. E sem sombra de dúvida, buscando de Deus graça. Graça por esse mundo. Graça pelos que estão sofrendo, tanto fisicamente, com respeito à saúde, como também financeiramente. E outros tipos de sofrimentos também, psicológicos e enfermos, como nós temos tido esses últimos dias, irmãos que têm passado pela dengue, irmãos que sofreram um acidente, e como nós precisamos da graça de Deus. E esse é o momento de nós buscarmos essa graça de Deus. Esse é o momento de nós abrirmos o nosso coração, de falarmos com Deus, mesmo você não estando aqui na igreja física, mas você está na igreja aonde você estiver. O Senhor Jesus Cristo nos fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Deus em espírito e em verdade. Então aí aonde você está, você pode sim adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós vamos começar o nosso culto agora e vamos fazer uma oração. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos pela Sua bondade e misericórdia sobre todos nós, sobre a vida dos irmãos, Senhor Deus, que estão passando por momentos delicados, irmãos que perderam o emprego, irmãos que precisam da assistência, precisam do renovo do Senhor. E, ó Deus, nós queremos pedir que o Seu Espírito Santo possa adentrar os corações agora, possa renová-los, possa restaurá-los, possa dar força, possa dar graça, Senhor Deus. Porque se essas coisas da terra não nos animam, sem sombra de dúvida, Pai, temos alguém que é o nosso ânimo, aquele que soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Nós temos Deus, e Deus é o nosso ânimo, Senhor. Que o Senhor anime a cada um, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam da bênção do Senhor, como a Dona Maria, Senhor Deus, na sua 10ª pneumonia. Estenda a sua mão poderosa sobre ela, sobre aqueles que tiveram dengue, Senhor Deus, que estão se recuperando, Senhor Deus. Que o Senhor possa estender a sua mão poderosa, curadora, fortificadora, para que essas pessoas possam vencer esse momento tão difícil na existência deles, Pai. Como a esposa do Roger, derrama a sua bênção sobre ela, sobre a Poliana, Pai, para que se recupere completamente. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem protegido também a vida do presbítero Edgar e da sua família diante daquele acidente. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor não é por nós, quem, Senhor Deus, quem vai conseguir, Senhor Deus, viver sem a sua presença, sem a sua ajuda? E nós temos o Senhor que é por nós, e por isso nós podemos enfrentar essas coisas e vencê-las. Abençoe cada um agora, Pai. Onde estiverem os irmãos, que dobre o seu coração, que dobre a sua vida e te busque em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus agora. Nossa irmã Paula vai cantar nesse momento. Adore o Senhor, para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Seria muito para ti.
Nós vamos ler nesse momento o Salmo número 100, que nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Como diz esse texto, porque o Senhor é bom. Então adore o Senhor, adore o Espírito em verdade. A sua misericórdia dura para sempre. Pensando nessa misericórdia de Deus que dura para sempre, vamos agora, onde você está, abaixe a sua cabeça, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. Se tem alguma coisa errada, se você tem falado que não deve, tem pensado que não deve, se você anda irritado, se você magoa, se você chateia as outras pessoas, esse é o momento de nós pedirmos perdão. Curve a sua cabeça. Vamos ter alguns minutinhos em oração. Vamos orar. Baixe a sua cabeça, fale aí agora com Deus. Pai bendito, nós queremos rogar pelo sangue do Cordeiro. Lave as nossas vidas, lave os nossos corações, purifica a nossa alma, purifica, Senhor Deus, a cada um de nós, dos nossos pecados, e traga paz ao nosso coração. Como a Tua palavra diz, o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, por isso utilize-se dessa misericórdia agora, e nos perdoa, Pai. Mas também perdoa o nosso país, aqueles que têm errado, aqueles que têm falhado, Pai. Perdoa esse mundo inteiro, Senhor Deus. Lava esse mundo com o sangue do Cordeiro. Purifica-nos, Senhor Deus. E que todos possam se voltar mais para Ti. Esse é o tempo, Senhor, de buscarmos a Ti. E que nós possamos Te buscar de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez. De passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar.
Estarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Meus amados irmãos, nós vamos nesse momento ouvirmos o texto que nós vamos basear a mensagem de hoje. Atos 27, de 1 a 20. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Síria. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa da Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauta, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Vamos orar. Pai, rogo a Tua graça sobre nós, a Tua misericórdia para que nós possamos entender, nesses momentos difíceis, como devemos proceder. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
realmente estamos tristes diante da situação desta enfermidade, o Covid-19. No último boletim, nessa sexta-feira que eu vi, estavam confirmados no mundo 2.165.500 pessoas contaminadas. Destas, 550.453 recuperaram e morreram 145.705 pessoas. No Brasil, as pessoas contaminadas chegam ao número de 30.891. Recuperaram quase que a metade, 14.026 pessoas. E morreram 1.952 pessoas. É interessante que nos Estados Unidos são 34.000 pessoas que morreram, mais do que o número de infectados no Brasil de 30.891. Nesse sentido, nós devemos ser gratos a Deus pelo momento em que nós estamos vivendo e que a metade do nosso povo está sendo recuperada. Queridos, momentos difíceis nos faz ver também na palavra de Deus como as pessoas venceram esses momentos difíceis. Uma dessas pessoas é Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. E Paulo, ele nos diz em 2 Coríntios 4, 8 a 10, sobre as situações difíceis. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. O que Paulo falou de atribulado, de perplexo, de perseguido, ele conta isso um pouco mais à frente, em 2 Coríntios 11, 23 até 27, daquilo que ele passou. E ele diz nesse texto que ele passou por prisões, que ele passou por açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. Dos judeus ele havia recebido 5 vezes uma quarentena de açoites. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, ou seja, não era a primeira vez. Uma noite, um dia ele passou ao relento, e viagens muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, e assim ele vai falando. Ou seja, Paulo, vamos dizer, era uma pessoa que passou por muitas aflições e tinha experiência de todas elas. Aqui no texto que nós acabamos de ler, Paulo iria passar também agora por uma nova aflição. Uma aflição tão grande que até mesmo a sua vida estava em perigo. Ele nos diz neste texto, no versículo 1, que se determinou que viajasse para a Itália. E determinou por quê? Porque Paulo havia apelado para César. E quando ele apelou para César, foi dito para ele que para César ele iria. E por isso foi colocado junto a Paulo uma escolta de soldados para que levasse ele para Roma. E nessa viagem para Roma é que nós vamos ver, irmãos, 3 fases na vida que tanto Paulo passou e que nós podemos passar diante das aflições. A primeira fase se encontra no versículo 2, a partir do momento que ele embarca.
A primeira fase é uma fase de momentos difíceis que Paulo vai passar. Na realidade, essa fase começou no momento que ele já havia sido preso e que ia continuar agora no momento em que ele estava sendo levado para Roma. No versículo 2, fala sobre esse momento de ir para Roma. Diz assim: embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos pela costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ver os amigos e receber deles os cuidados necessários. Paulo estava em um momento difícil, irmãos. Ele agora estava sendo escoltado por soldados, levado como se fosse uma pessoa não grata. Para os judeus, sim. Para os romanos havia dúvida se Paulo de fato havia feito as coisas erradas que os judeus tanto o acusavam. Aquele momento era um momento difícil para Paulo. Ser levado como prisioneiro, escoltado para um lugar distante, a Itália. Mas em momentos difíceis da nossa vida, eu acredito que essa fase todos nós passamos, de momentos difíceis, de momentos em que Paulo agora está quase 100% sozinho, somente havia com ele uma pessoa que era Aristarco, macedônio, de Tessalônica, mas ninguém. Ele estava no meio de lobos. Aquele momento era um momento muito difícil na vida dele. E às vezes isso acontece até com você. Às vezes você está num momento quase que se sentindo sozinho. Às vezes você está dentro de casa, mas se sente só. Alguma coisa está angustiando o seu coração. Alguma coisa está tentando roubar a sua paz. Alguma coisa talvez está querendo dizer para você que você é um fracassado. Que agora você é prisioneiro. E às vezes a sua prisão está dentro de você mesmo. Você se sente limitado, sente em dificuldade. Às vezes pode ter até perdido o emprego. Mas nesse momento difícil que Paulo estava vivendo, Deus coloca exatamente na vida de Paulo o centurião chamado Júlio. E a palavra do Senhor nos diz que esse centurião chamado Júlio tratava Paulo com bondade e permitiu, quando chegou num porto em Sidom, que Paulo pudesse ver os seus amigos e que Paulo recebesse das pessoas cuidados especiais. Ou seja, em momentos difíceis da nossa vida, Deus pode colocar alguém para poder ser como esse homem, bondoso para conosco, para poder nos ajudar, para poder nos encaminhar. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário jovem, eu tinha meus 20 anos de idade, e quando eu fui, eu trabalhava, deixei o emprego, deixei aquilo que eu tinha um Fusca. Minha mãe pediu para me dar para o meu irmão, eu peguei e dei para o meu irmão. Eu saí de Brasília sem nada e fui para Recife para estudar no Seminário Presbiteriano do Norte. Foram momentos difíceis. Estava sem a minha família, nunca tinha ficado sem família. Não tinha nem namorada nesse tempo. Não tinha pessoas que eu conhecesse ali em Recife.
E financeiramente eu não tinha dinheiro. Meu pai, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, ele se tornou o meu opositor. Era como se ele me tivesse tirado da família. Eu lembro uma vez que eu tinha que ir para Recife, e minha mãe foi pedir meu pai para pagar a minha passagem, meu pai não queria pagar a minha passagem. Então, era um momento que estava vivendo da parte do meu pai um distanciamento. Mas lá, mesmo diante das dificuldades que estava passando sozinho, de vez em quando, a minha mãe me ligava e dizia: filho, depositei um dinheirinho aí na sua conta. Como aquele dinheirinho era bom. Lá havia as lojas americanas, e naquele tempo as lojas americanas serviam almoço. Quando eu recebi o dinheirinho da minha mãe, eu corria para a loja americana tomar uma sopinha. E depois comia alguma coisinha. Como isso era bom. O seminário naquele tempo não tinha muitas condições. As comidas nem sempre eram boas. A gente fazia um lanche à tarde, depois não comia mais nada. E às vezes eu ia dormir com a minha barriga roncando, acostumado na minha casa, tomar um cafezinho da manhã, depois comer alguma coisa às 9 horas, depois almoçar, tomar o café da tarde, jantar e depois ainda comer alguma coisa para dormir. Mas lá não era assim. Então foram momentos difíceis. E Deus colocou a minha mãe como um anjo para me ajudar naqueles momentos. Mas havia uma outra mulher que muito me ajudou, Dona Berenice, que foi colocada como uma mãe para mim, a mãe de um seminarista, e foi escolhido eu. E essa mulher muitas vezes chegava na entrada lá do seminário, e lá de cima do apartamentozinho que eu morava com outro amigo, eu olhava pela janela e via ela se aproximando. Quando ela se aproximava, eu já descia. Às vezes ela trazia uma sacolinha com algumas bolachinhas para me dar para comer. E como aquilo foi importante na minha vida. Assim também, queridos, Deus coloca pessoas para nos abençoar, para nos ajudar. Como colocou na vida de Paulo aí, os irmãos ali daquela região, para dar um pouquinho de comida, um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção a Paulo, que estava sendo levado prisioneiro. Assim Deus levanta pessoas para nos ajudar. E a palavra do Senhor também nos diz em Atos 10, 1, que em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. E diz que ele era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. E diz assim: ele era piedoso e temia a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Deus levantou Cornélio, que vamos dizer que nem pertencia à nação de Israel, um romano. E este romano era um homem piedoso, era um homem que dava esmola, era um homem que ajudava as outras pessoas. E como nesse tempo de crise, nós precisamos de pessoas assim, de pessoas que queiram nos abençoar, pessoas que queiram abençoar outras vidas, que se levante Cornélios de Deus nesse período. Eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado pessoas para abençoar outras pessoas. Mas Paulo, ele fala que os filipenses também o ajudaram. Em Filipenses 4:10 ele diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Paulo recebe um cuidado dos filipenses, e Paulo fica muito feliz, porque a igreja de Filipos estava abençoando a vida dele. Paulo também nos fala, lá em 2 Coríntios, da igreja da Macedônia, que era uma igreja que abençoava outros. Diz ele: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Veja, ele diz que é uma ação da graça de Deus, como em muita prova de tribulação e abundância do seu gozo,
e sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Essa igreja da Macedônia era uma igreja abençoadora, era uma igreja pobre, mas Paulo diz que mesmo acima das posses, eles deram voluntariamente. Nós precisamos disso, irmãos, em momento de crise, pessoas que possam ajudar e abençoar a vida dos outros. Queridos, esta é a primeira fase das dificuldades, momentos difíceis. Mas em segundo lugar, quando eles partiram ali de Sidom, diz assim, partindo dali, versículo 4, fomos navegando a sotavento de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião achou um navio de Alexandria, que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente por muitos dias, e havendo chegado com dificuldade defronte desse nido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a sotavento de Creta, à altura de Salmone, e costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Observe aqui nesse texto, irmãos. A segunda fase são momentos extremamente difíceis. A primeira fase a gente passa por momentos difíceis, mas a segunda fase da nossa vida, nós podemos passar por momentos extremos de dificuldades. E é isso que acontece. Quando eles saíram dali, os ventos já eram contrários. Depois, quando eles chegaram a Mirra e pegaram um outro barco, um navio de Alexandria para ir para a Itália, nos diz que a navegação começou a ficar vagarosa por muitos dias. Ou seja, o período de tempo que eles haveriam de passar no mar era muito maior. Por quê? Por causa dos ventos. Os ventos eram fortes e o navio não podia ir à frente. O navio era chacoalhado por um lado e para o outro. E diz que cada vez mais as dificuldades aumentavam na navegação. Isso às vezes acontece nas nossas vidas. No navegar da nossa vida nessa terra, nós começamos a adentrar dentro de dificuldades maiores, dentro de maiores problemas sobre a nossa vida. E os ventos começam a bater mais fortes. Eu tenho certeza que alguns hoje talvez não estão passando só por algumas dificuldades, mas estão passando por dificuldades às vezes extremas. E essas dificuldades extremas nos faz exatamente pensar, será se nós vamos conseguir, será se nós não vamos conseguir passar por esses momentos difíceis e delicados? No versículo 9 diz assim, havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação. A navegação agora estava perigosa. Não era uma dificuldade, mas agora eram incertezas que surgiam. Será se vamos conseguir? Será se nós não vamos conseguir? Paulo tentou adverti-los e animá-los. No versículo 10, Paulo diz, senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião diz que dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que a Paulo. Aí no versículo 12 diz, e não sendo o porto muito próprio para invernar. Veja, eles estavam passando por uma tempestade muito grande. E naquele momento dessa tempestade difícil,
nos diz a palavra do Senhor que eles resolveram fazer algo interessante. Eles usaram a ilha como escudo contra o vento que vinha. E eles costearam esta ilha. Ou seja, as montanhas da ilha estavam agora protegendo o barco dos ventos que vinham sobre o barco. Sabe, meus amados, nós precisamos aprender a nos costear, a nos achegar àquele que pode nos proteger nesses momentos delicados e difíceis. Foi o que eles fizeram. Eles navegaram ali juntinho da ilha. Nós temos que navegar juntinho de Deus. Nós temos que colocar a nossa vida mais próxima de Deus. Quanto mais os ventos sopram, mais próximo você chegue. Mais próximo se achegue a Deus. Tenha a proteção de Deus. Tiago 1, 3 e 4 nos fala que a nossa fé é provada nesses momentos. Ele diz, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Ou seja, você está sendo provado, se aproxime de Deus, persevere mais em Deus. E aí ele diz que a perseverança, ela tem uma obra perfeita. A sua perseverança vai trazer para você a garantia, a certeza que Deus vai te proteger. Quando nós lemos Hebreus 11, 32 e 38, que fala sobre os mártires da fé, nos fala das dificuldades que eles passaram. Diz assim, por exemplo, que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, por meio da fé eles venceram reinos. Por meio da fé eles praticaram a justiça. Por meio da fé eles alcançaram as promessas de Deus. Por meio da fé eles fecharam a boca dos leões, como Daniel. Apagaram a força do fogo, os amigos de Daniel, quando foram lançados na fornalha. E aí vai dizendo que eles escaparam ao fio da espada por meio da fé. Da fraqueza eles tiraram força. Eles se tornaram poderosos na guerra. Puseram em fuga exércitos muito mais numerosos do que o exército de Israel. E aí ele vai colocando e diz que alguns foram torturados, alguns passaram por situações de escárnio, por situações de açoites, de cadeias, de prisões e em outras coisas. Mas todos esses conseguiram o quê? A proteção de Deus, porque eles navegaram ali juntinho de Deus, próximo a Deus, e por isso eles conseguiram. E eu quero dizer isso para vocês, quero dizer para você, que as dificuldades podem ser mais difíceis, mais extremas, e a única maneira é você costear, é você se achegar, é você se aproximar, para que Deus te proteja. Proteja o seu coração, proteja os seus sentimentos, proteja as suas emoções, proteja a sua vida, proteja todo o seu ser. Se aproxime de Deus, se apegue a Deus. Esta foi a segunda fase, tempos difíceis. É interessante notarmos também, irmãos, que nesses momentos dificílimos, eles chegaram num porto. Sabe qual era o nome do porto? Bons portos. E é isso, quando nós nos aproximamos de Deus, nós chegamos num porto. E esse porto se chama Jesus Cristo. Ele é bom, Ele cuida de nós, confie nele. Mas a terceira fase dos problemas da vida são momentos, vamos dizer, impossíveis de serem transponíveis. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 14, assim: mas não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Versículo 15 diz: sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento,
cedemos à sua força e nos deixamos levar. Veja a situação que eles estavam. Aquele tufão era tão forte que eles perderam a governabilidade do barco. Às vezes acontece isso conosco. Parece que a gente está perdendo a governabilidade. Parece que a gente não está conseguindo mais conduzir o barco da nossa vida. No versículo 18 diz assim: como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a lijar a carga ao mar. Não era um ventinho agora. O vento era tão forte que ele diz aqui, violentamente açoitados. E aí o que eles fizeram? Começaram a jogar no mar a carga. Tudo que tinham começaram a jogar no mar, para aliviar, para que a água que estivesse entrando, junto com o peso que havia, levasse o navio a sucumbir. Então eles começaram a ter perdas nesse momento. Às vezes existe situação na nossa vida que a gente começa a ter perda. A gente começa a ter dificuldades. Eu tenho imóveis. E nesse mês, irmãos, só um pagou. Os imóveis, especialmente os comerciais que eu estou falando, nenhum outro pagou um centavo. Um centavo. Isso significa que a minha renda vai cair completamente. E por que eles não pagaram? Porque eles não estão conseguindo abrir os seus comércios. Imagine como é que eles estão. Poxa, eu não posso pagar o aluguel. E eu agora passo também a ter uma diminuição na renda. Então são situações de tempestades que nós estamos passando. E quem só tem uma renda? Tem uma lojinha, não pode trabalhar. Quem depende do comércio e não pode vender. Aí há perdas. E às vezes aquilo que bate contra nós traz perdas. Perdas financeiras, perdas emocionais, perdas da saúde e entre outras coisas. A palavra de Deus nos diz no versículo 20: não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade. Irmãos, vários dias não aparecia o sol. Às vezes é essa sensação que a gente tem, que o sol não está nascendo mais, que nós estamos vivendo uma escuridão e estamos tateando sem saber para onde nós estamos indo. E essa é uma sensação. Parece que a praga não cessa, parece que a doença não cessa. Alguns estão sendo curados, mas muitos estão sendo atingidos. E alguém diz que todos vão ficar de uma certa maneira contagiados. Mas exatamente o corpo vai gerar proteção a nós. Então nós estamos vivendo assim. Às vezes a gente pensa, pô, será que eu vou ser atingido? Às vezes você vai ser atingido, mas não vai morrer. Mas é uma sensação assim de quando é que o sol vai surgir? Quando é que isso vai acabar, esse tufão? No versículo 21 diz: havendo eles estando muito tempo sem comer. Quando a gente está muito aflito, queridos, uma das coisas que acontece conosco é exatamente ficar sem comer. A gente perde o apetite. Alguns comem demais, é o outro lado, mas alguns não comem. Aqui no caso deles, eles estavam muito tempo sem comer. No versículo 22, Paulo teve que falar com eles. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo. Quando a gente perde o ânimo, a gente não tem vontade de comer. E nos diz a palavra de Deus que Paulo os anima para comer. Meus irmãos, às vezes vamos viver a sensação assim, que não tem esperança de salvação.
não tem esperança de solução. E a falta de esperança leva à ansiedade. E a ansiedade nos prejudica fisicamente e emocionalmente. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, querido. Não fique ansioso. Não deixe que esse tufão entre dentro do seu coração. Ele diz em outra versão: não fique preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, você não deve ficar preocupado. E a Bíblia diz com coisa alguma. Mas o que eu devo fazer? Esse momento que a preocupação deva estar batendo na sua porta, vai orar. Aqui diz que os nossos pedidos devem ser conhecidos diante de Deus. Vai orar, fale em voz alta, fale na sua mente, coloque diante de Deus pela oração e pela súplica, suplica. Mas ele diz mais uma coisinha, com ações de graça. Seja grato a Deus por tudo, seja grato, não ingrato. E aí ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração, o meu coração, e nos proteger diante de Cristo Jesus. Foi essa mensagem de Paulo. Portanto, senhores, disse, tem de bom ânimo. Ah, queridos, é isso que Jesus nos diz também. Tem de bom ânimo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Confie no Senhor. Ele venceu a morte da cruz. E Ele está dizendo que Ele vai nos ajudar. Tem de bom ânimo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus é o pão da vida. Paulo os animou para comer. Coma, se alimente, mas se alimente também de Jesus Cristo. Jesus diz que Ele é o pão da vida. Se alimente do Senhor Jesus Cristo. Quem vem ao Senhor Jesus jamais terá fome. E se a angústia está vindo na sua vida, é porque você está tendo fome. Mas você precisa se alimentar. Se alimente de Deus. Se alimente do Senhor, querido. Para a glória dEle. Eu gostaria de concluir usando 2 Coríntios 4, 8 a 10, o texto que nós usamos lá no início. Diz assim Paulo: em tudo somos atribulados. Ou seja, não é porque você é crente que você não vai ser atribulado. Paulo diz, em tudo nós somos atribulados. E nós estamos sendo atribulados. Mas ele diz, porém não angustiados. Ou seja, a angústia não entra no nosso coração, só entra se você deixar. Aí ele diz assim, ficamos perplexos, mas ele diz aqui, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Deus não te abandona, querido. Somos, como ele diz aqui, derrubados, porém não destruídos. Nós caímos, mas Deus nos levanta. Aí ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. A vida de Cristo se manifesta em você. Não sei qual fase de sofrimento que você está. Não sei se é essa primeira que eu falei, que você está passando por um momento só difícil, ou se você entrou na segunda fase, que é um momento extremamente difícil. Ou talvez você está entrando na terceira fase, que é momentos parecem impossíveis de serem vencidos. Era aquele momento que Paulo estava vivendo ali. E todos do navio. Mas ele confiou em Deus. O navio quebrou-se todo, mas todos foram salvos. Mais de 200 pessoas chegaram à ilha. O navio foi embora. Talvez a gente vai ter muitas coisas que nós vamos perder, mas a vida não. Confie no Senhor, de todo o seu coração. Que Deus te abençoe
Amém. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o seu santo nome, Pai. Abra, Senhor Deus, o nosso coração para entender que às vezes nós passamos por essas fases, às vezes um momento difícil só, mas às vezes um momento extremamente difícil, ou às vezes um momento que parece que é impossível da gente ver o sol nascer, mas o Senhor fez o sol nascer, e cada um aqui confie no Senhor, porque nós passamos pelas tempestades, como Paulo disse, em tudo, mas Senhor, que o Senhor anime o nosso coração para vencermos todas essas tempestades. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um cântico nesse momento, queridos. Talvez exista uma luz em minha alma, talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem e por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Eu sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é este estranho ao seu lado? Não o despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Lutas no coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem saber.
nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque quem cuida de nós é o Senhor. Tenha misericórdia do planeta Terra, Pai. Tenha misericórdia de cada um, Senhor Deus. Dê força e graça para que nós possamos vencer esses momentos difíceis, ou extremamente difíceis, ou momentos que parecem que são impossíveis de ser vencidos. Que nós olhemos para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, que passou por momentos muito mais difíceis do que nós, e Ele venceu. Que o Senhor nos ajude em tudo, Pai. Coloque a sua paz em todos os corações, no nome amado de Jesus. Amém. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.